Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Primeiro informo aos senhores vereadores, encontra na mesa diretora ofício do vereador Daniel Fernandes Barbosa, nosso amigo Daniel Córdoba. Com a palavra, eu peço ao primeiro secretário Olímpio Secolino Voltarelli para que faça a leitura. Senhor presidente, boa tarde a todos. Senhor presidente, pelo presente comunico a Vossa Excelência para as devidas providências, que a partir do dia 8 de fevereiro do corrente ano, licencio-me automaticamente por tempo indeterminado do cargo de vereador para assumir o cargo de secretário municipal de assistência e inclusão social, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 10º da Lei Orgânica do Município e parágrafo 7º do artigo 74 do Regimento Interno. Comprometo, outro assim, a entregar cópia da minha nomeação no mencionado cargo para juntada em meu prontuário, assim que tomar posse. Ao ensejo, reitero protestos de elevada estima e distinta consideração. Daniel Fernandes Barbosa, vereador. Sendo assim, nos termos do parágrafo 4º do artigo de número 10 da nossa Lei Orgânica do Município de São Caetano do Sul e do 7º parágrafo de artigo 74 do Regimento Interno, estando o vereador Daniel Fernandes Barbosa automaticamente licenciado em função de ter assumido a Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social, foi convocado, conforme o artigo 14º, parágrafo 1º, linha B, artigo 15 da Lei Orgânica do Município, a senhora Magali Selva Pinto, quarto suplente da coligação Muda São Caetano, PSDB, PSDC, PSD, que assumirá em seu lugar em plenário na próxima sessão ordinária. Peço à diretoria legislativa que tome as devidas providências em convocação da vereadora Magali Selva Pinta para assumir seu lugar em plenário na próxima sessão. Com a palavra, o primeiro secretário Olímpio Voltarelli para a leitura das matérias destinadas ao expediente. Processo número 0494 de 2019. Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia do parecer prévio emitido em 28 de outubro de 2014, o reexame do parecer emitido em 29 de abril de 2015, bem como o novo reexame do parecer emitido em 17 de outubro de 2018, relativos às contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2012. Processo 1996-02612. Trata-se do processo do Tribunal de Contas 1996/026 de 2012, referente às contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2012, contendo parecer prévio, o reexame do parecer e novo reexame do parecer emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e enviados a esta Câmara Municipal. Sendo assim, eu determino a nossa diretoria legislativa a distribuição de cópia aos senhores vereadores, o encaminhamento dos autos à Comissão de Finanças e Orçamento, lembrando-se que tramita exclusivamente nesta comissão, publicação de edital no Diário Oficial Eletrônico e em jornal de grande circulação, a fim de tornar público o recebimento do parecer prévio, do reexame do parecer e do novo reexame do parecer das contas da Prefeitura relativas ao exercício de 2012 por esta edilidade. Peço que faça a notificação pessoal do senhor Prefeito Municipal para, e tenha cientificá-lo que o processo do Tribunal de Contas 1996-026-2012, referente às contas da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, relativas ao exercício de 2012, contendo parecer prévio, o reexame do parecer e novo reexame do parecer, emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encontram-se nesta Casa Legislativa. Segundo item, determino que os autos do processo permanecerão exclusivamente na Comissão de Finanças e Orçamento, que no uso de suas atribuições legais e no prazo regimental de até 30 dias, contados a partir de amanhã, dia 13, emitirá parecer. E item C, conceder ao prefeito municipal o prazo de 15 dias
a partir da notificação pessoal, para, em querendo, apresentar defesa prévia escrita, bem como as provas que entenderem necessárias, ficando-lhe garantido o amplo e pleno direito à defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Assim determino, peço à diretoria legislativa que cumpra-se. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura dos demais itens do expediente. Processo número 2084 de 97. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.385 de 14 de janeiro de 2019. Ciente. Processo número 1071 de 2005. Ofício do reitor da USP encaminhando cópia do termo de parceria entre aquela autarquia e o SAS Instituto Brasil Limitada, que tem como objetivo a concessão gratuita e transferível consistente em publicidade e divulgação promocional em suas páginas da internet. Ciente. Processo número 0253 de 2012. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.390 de 31 de janeiro de 2019. Ciente. Processo número 8215 de 2017. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.389 de 30 de janeiro de 2019. Ciente. Processo número 0475 de 2019. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.388 de 30 de janeiro de 2019. Ciente. Processo número 500 de 2019. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que estabelece normas para a arrecadação de bens imóveis urbanos abandonados no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões de finanças, de orçamento, justiça e redação. Processo número 501 de 2019. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que altera a redação dos dispositivos da lei municipal número 4.620 de 16 de Já joga o cara pros leão. 2008, que dispõe sobre a política municipal de meio ambiente, seus objetivos, mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Municipal de Meio Ambiente, SISMUSA, e da outras providências, alterada pelas leis municipais 4.878 de 22 de abril de 2010 e número 5.626 de 19 de abril de 2018. Encaminhe o projeto executivo às comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Processo número 502 de 2019. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que dispõe sobre a ordenação dos elementos que integram a paisagem urbana do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe o projeto executivo às comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Processo número 552 de 2019. Prefeitura Municipal. Projeto de lei complementar que institui o programa de parcelamento incentivado, PPI, de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN e da outras providências. Encaminhe as comissões justiça, redação, finanças e orçamento. Processo número 444 de 2019. Projeto Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o dia de conhecimento e mobilização da sociedade pelo enfrentamento ao tráfico de pessoas e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 448 de 2019. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a veiculação de propaganda de evento público ou privado em outdoor, letreiros e faixas no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 449 de 2019. César Rogério Oliva. Projeto de lei que institui a obrigatoriedade da instalação de sistema de monitoramento por câmeras nos locais que especifica pelas clínicas geriátricas, casas de repouso e outras instituições do gênero que prestem com fins lucrativos serviços de longa ou parcial permanência a idosos e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 453 de 2019. Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que autoriza a atuação da Guarda Municipal em atendimento e apoio às denúncias sobre crimes de abandono e maus tratos aos animais, relatadas pela população no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 465 de 2019.
Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que suprime o parágrafo único e acrescenta os incisos 1º e 2º ao artigo 1º da Lei nº 5.017, de 10 de agosto de 2011, que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana do Ciclismo e da outras providências. Caminho às comissões. Processo número 460 de 2019, Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de lei que institui a obrigatoriedade da inclusão de alimentos orgânicos ou de base agroecológica na alimentação escolar no âmbito da rede de ensino no âmbito de São Caetano do Sul e da outras providências. Caminho às comissões. Processo número 473 de 2019, Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são-caetanense ao senhor Wagner Antônio Natali, pelos relevantes serviços prestados ao município. Caminho à Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Processo número 474 de 2019, Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são-caetanense ao Dr. Bruno Covas Lopes, pelos relevantes serviços prestados ao município. Caminho às comissões. Processo número 492 de 2019, Edson Roberto Parra. Projeto de lei que dispõe sobre a criação do curso de YouTubers no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 495 de 2019, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são-caetanense ao ilustríssimo senhor Bruno Lima, pelos relevantes serviços prestados ao município. As comissões. Processo número 496 de 2019, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que dispõe sobre a inclusão do tema Guarda Responsável de Animais como conteúdo opcional às escolas da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo 497 de 2019, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que institui a campanha de conscientização e orientação sobre lúpus eritematoso, sistêmico e artrite reumatoide, no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 498 de 2019, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que estabelece a política de incentivo e autogeração de energia elétrica renovável no município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 499 de 2019, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de painéis opacos entre os caixas eletrônicos das agências bancárias situadas no município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 514 de 2019, César Rogério Oliva. Projeto de lei que acrescenta a linha D aos 12 e letra e altera o parágrafo único do artigo 15 da Lei número 3.998, de 18 de outubro de 2001, que dispõe sobre normas para a instalação e funcionamento de estação de rádio base, ERB, no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Caminho às comissões. Processo número 565 de 2019, Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana de Orientação e Conscientização sobre a Síndrome de Tourette e da outras providências. As comissões. Processo número 527 de 2019, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Fernanda Maio Henrique. Caminho em discussão, o vereador já de acordo permanece em comissão, aprovado o voto de pesar. Processo número 528 de 2019, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes e outros. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do estimado jornalista, apresentador e radialista, senhor Ricardo Eugênio Boechat. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam em comissão, aprovado. Processo número 559 de 2019, Maurício Fernandes da Conceição.
Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Francisco Alves de Souza. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 477 de 2019, Marcos Sérgio Gonçalves Pontes. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações à composição de membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais de São Caetano do Sul para o biênio de 2019 e 2020 em concurso. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 478 de 2019, Marcos Sérgio Gonçalves Pontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, solicitando tratativas a fim de firmar convênio com a SESEG, Secretaria Municipal de Segurança Pública de São Caetano do Sul, com o objetivo de equipar a Polícia Militar, Terceira Companhia de São Caetano do Sul e Guarda Civil Municipal com drone, veículo aéreo não tripulado. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 481 de 2019, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações ao eleito presidente da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, ACISC, ilustre doutor Moacir Passador. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 489 de 2019, Marcos Sérgio Gonçalves Pontes. Requerimento solicitando envio de ofício à ACISC, Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando solicitar as padarias, supermercados, estabelecimentos comerciais e similares ativados no município de São Caetano do Sul a fixação em braille nas gôndolas sobre os produtos, preços e quantidade. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 491 de 2019, Olinto Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações a EMF Professor Olinto Voltarelli Filho pelos 10 anos de sua inauguração a comemorar-se no próximo dia 13 de fevereiro. Em discussão, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 515 de 2019, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações à ACISC, Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, pela busca incessante de aprimoramento dos serviços prestados aos associados e à comunidade em geral, melhorando assim o desenvolvimento econômico e maior geração de renda para a nossa cidade nesses 81 anos de existência. Em discussão, os vereadores de acordo permanecem como estão. Aprovado. Eclerson Pilmiero, processo número 516 de 2019. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo de São Caetano do Sul, visando a manutenção dos cabos lançados de forma incorreta, sem a devida sustentação, com cabo de aço entre postes ao longo da rua Santo André, a partir da esquina com a Avenida Presidente Kennedy, sentido Rua Arlindo Marchetti, no bairro de Boa Vista. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 526 de 2019, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações ao excelentíssimo governador do estado de São Paulo, senhor João Dória, extensivo ao deputado estadual coronel Paulo Michikawa e ao excelentíssimo prefeito de São Bernardo do Campo, senhor Orlando Morando, pela assinatura do decreto que oficializa a instalação do Batalhão Especial da Polícia Militar BAEP, do município de São Bernardo do Campo, que atenderá a nossa São Caetano do Sul e a região do Grande ABC. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento solicitando o envio de ofício à terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ofensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Em discussão, os diversos requerimentos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Convido a todos que possam, em sinal de respeito, em pé, façamos um minuto de silêncio em função dos votos de pesar que encontram-se na mesa.
Passado o expediente, passamos à explicação pessoal. O primeiro vereador convidado a falar, a vereadora Anacleto Campanella. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui pessoalmente. É um prazer retomar aqui os trabalhos legislativos, apesar de ser a segunda sessão ordinária. Mas a primeira a gente teve a questão da composição das comissões, então eu preferi não fazer uso da palavra. Agora que nós estamos de volta aqui, vamos pontuar algumas coisas aqui que são muito importantes. Ano novo, começamos com um novo presidente, uma série de polêmicas que estão ocorrendo na imprensa, mas notícias boas, notícias muito boas para o Brasil. Prisão do César Battisti, finalmente, um criminoso italiano que estava se escondendo aqui no Brasil, foi localizado e preso, deportado. Não é o único também. Aqui no Brasil também a gente virou um depositário de criminosos internacionais. Tem um outro chamado Achille Lolo, um dos fundadores do PSOL, por incrível que pareça, que foi condenado na Itália por ter colocado fogo num apartamento de um adversário político, um gari, e matou esse rapaz, esse gari, e seus 2 filhos queimados dentro do apartamento. Ele foi condenado, fugiu para Angola, fugiu para o Brasil, é que ele recebeu uma guarita muito boa por parte dos partidos de esquerda, tanto que virou fundador do PSOL. E, infelizmente, ele não pode ser deportado porque o crime dele prescreveu perante a justiça italiana. Mas é outro também que um dia vai ter que ajustar as suas contas com quem é de direito. Bom, mas tirando isso daí, são notícias boas para o Brasil. Acho que a gente vai ter agora, a gente tem uma perspectiva muito boa, com um novo Congresso, um novo Senado, com mentes brilhantes que estão entrando do pensamento conservador, que vão tentar dar o tom das mudanças que o Brasil precisa para se tornar, de fato, o país sensacional que a gente acredita que ele é. Aqui em São Caetano não é muito diferente que isso, nós também tivemos boas notícias nesse período em que nós estivemos em recesso. A inauguração do Colégio Universitário da USCS, que é uma resposta para uma educação que a gente quer cada vez melhor, cada vez mais moderna, cada vez ampliada e cada vez mais qualidade. Tivemos também o prêmio recebido pelo Conselho Federal de Medicina, né, doutor Marcos? Que deu um prêmio para São Caetano, reconhecendo que São Caetano é a cidade que mais gasta per capita na área da saúde. Para vocês terem uma ideia, o nosso gasto por pessoa no ano de 2017 foi de R$ 1.354,49. R$ 1.354, perante um gasto per capita brasileiro de R$ 400. A cidade que mais gasta por pessoa no Brasil na saúde é São Caetano do Sul. Não à toa, nós tivemos todos os investimentos que foram feitos nos últimos 2 anos, a reforma do Hospital Infantil. Quem lembra-se aqui, quando nós começamos essa administração, o Hospital Infantil era um posto de reclamação. Gente na porta, brigando com o médico, brigando com o recepcionista, e com muita competência nós conseguimos fazer o ajuste disso daí. A reforma do centro cirúrgico, o centro cirúrgico, quem é médico aqui conhece, ficou um centro cirúrgico maravilhoso, um centro cirúrgico sensacional. A reforma do Hospital de Emergências, que vai ser entregue esse mês aqui. Não é à toa também que nós temos, acho que é a única cidade do Brasil que tem 4 UTIs. 2 UTIs adultas, uma UTI pediátrica, uma UTI neonatal. E a gente não para por aí, né, Marcos? A gente vai continuar agora com cada vez mais novidades na área da saúde. Tem que lembrar o nosso índice de mortalidade infantil. Sim, nós conseguimos reduzir também, muito bem lembrado. O índice de mortalidade infantil, nós chegamos a ficar pior que Diadema, mas nós conseguimos agora voltar com bastante esforço, com bastante trabalho, nós conseguimos voltar a um dígito e ainda um dígito bem baixo. Se eu não me engano, nós estamos acho que com 7,8 por mortes por cada mil. Os índices da Organização Mundial de Saúde. Exatamente. E aí a gente, tendo com base isso, a gente vai continuar fazendo os investimentos necessários. Já começamos a implantação do prontuário único, prontuário eletrônico, e mais brevemente ainda do cartão cidadão,
deve ser anunciado em breve também, de que forma que ele vai ser implantado. Só para concluir aqui, senhor presidente, que meu tempo está se esgotando, quero lembrar aqui das 18 obras que nós estamos tocando simultaneamente na administração, entre equipamentos da saúde e escolas públicas, que depois desse período que nós tivemos de ajuste, nesses 2 anos, nós conseguimos fazer de uma maneira com que a gente conseguisse equilibrar o orçamento e conseguisse implementar essas reformas, que são reformas de grande monta. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador Caio Fumac. Convido o vereador Edson Parra a assumir a presidência, por gentileza. Boa noite, presidente, nobres pares, público presente, a imprensa que nos assiste. Presidente, eu já gostaria de falar que eu começar falando que eu estava subindo a Vital Brasil, entrei ali na Lemos Monteiro e senti aquela lisura do asfalto, né? Porque quando eu passei lá com essa lisura, eu lembro que, né, quando eu passo com a minha mãe sempre reclama, pega as imperfeições da rua e fala, ai que dor, pega um lombar, que ela teve uma fratura no lombar e está meio machucada, e toda vez que passava lá, ela sentia e reclamava, fala, que dor, que dor. E ontem eu passei por lá e vi que estava finalizando o recapeamento asfáltico e passei na Secretaria de Serviços Municipais para já falar com o senhor nosso secretário Leomar Garron, né? Passei lá para parabenizá-lo e também para dar sugestões. E recebi 2 notícias boas também já, presidente. Recebi que ele vai também recapear a Avenida do Estado, ali na altura do bairro Fundação, que, se você não sabe, eu já posso até falar, ali é chamado de sítio. Em Portugal, o português fala que é sítio, aldeia, o bairro. Então é o bairro Fundação. Isso é uma boa que eu aprendi também. Já são na cidade de São Caetano de 10 a 12 quilômetros lineares recapeados. E tem muito mais para recapear também. Outra coisa que eu quero agradecer também é a USP, a Universidade de São Caetano, que atendeu o nosso pedido de estágio remunerado. Fizemos o pedido em fevereiro de 2018 e eles atenderam esse pedido de estágio remunerado, porque nenhum jovem gosta de trabalhar de graça, né? Nós jovens sabemos que trabalhar de graça não dá muito certo, então a gente gosta de trabalhar e receber a renda, né? Isso incentiva o aluno, incentiva também as pessoas mais necessitadas que precisam desse auxílio. É o estágio remunerado. Já quero agradecer publicamente aqui o reitor Bassi junto com o executivo. Para finalizar, presidente público que nos assiste, eu quero fazer um convite aqui solidário, que o núcleo de hemoterapia Dr. Arminaldo Quaresma entrou em contato com a gente para fazer o convite para fazer as doações de sangue, que o normal são 40 pessoas por dia para fazer essa doação de sangue, e está muito abaixo dos estoques lá. Eles pediram carinhosamente para atentar a vocês, aos parentes, amigos, né, todos em volta, para fazer essa doação, que é um gesto solidário que pode mudar vidas. E lá você pode estar fazendo a doação de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia, de segunda a sábado. Tá bom? Então é isso, presidente. Obrigado. Explicação pessoal, vereador Carlos Humberto Serafim. Vereador César Oliva. 5 minutos, vereador. Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público. Muito breve minha fala hoje nessa tribuna. O líder de governo de Campanella, a qual eu respeito muito, fez o papel de defesa do atual governo com relação à saúde e educação, de forma muito consistente. Então eu estou aqui realmente para fazer um contraponto, porque eu não sei se o meu gabinete fica em outro planeta, mas aqui, nesse gabinete ao qual eu frequento desde o início do mandato, eu não aguento mais receber reclamação de escola e de problema de saúde. Então, assim, é claro que nós não podemos ser demagogos, porque, por exemplo, o Márcio Abraido realmente melhorou. Isso
isso. Realmente, o líder falou, realmente melhorou. O atendimento lá era uma reclamação constante, foi depauperado ali pela última gestão e realmente melhorou. Mas nós vamos falar a verdade. Não tem muita coisa ainda que precisa melhorar. A gente está engatinhando frente àquilo ao que os munícipes esperam da cidade. É escola com goteira, com bolor, com mofo, caindo o muro. Em dezembro caiu o muro do Vicente Bastos, agora em janeiro caiu o muro da Maria da Agostinho, se eu não me engano. Da Fernando Pessoa está para cair. Então, assim, época de transferência, de pedido de vagas, os pais nos procuram muito preocupados. Poxa, mas eu fui visitar aquela escola e tem uma estrutura que não está condizendo com aquilo que São Caetano merecia. Algumas têm a APM, que faz um trabalho sensacional ali de cobrir o buraco, mesmo do que a zeladoria de São Caetano do Sul não faz. Outras não têm a APM. Então, essas que não têm a APM, a gente tem uma carência muito grande. Está aqui até meu colega Marcos Martinez, que sabe muito bem o que eu estou falando, é pai e também foi um dos que me contataram com vários apontamentos a se fazer. Então, gente, a verdade é essa. Existe sim um esforço para se melhorar a situação, mas nós estamos muito aquém daquilo que a gente merecia ter. Na saúde é a mesma coisa. Melhorou muito a questão das filas, principalmente dos exames básicos, laboratoriais, que a gente tinha muito problema, mas tem muita coisa que precisa melhorar ainda. Tem muita gente aguardando procedimentos mais complexos, com dificuldades. Tem o BS que não tem geladeira, então não tem o medicamento para diabetes para se tomar, tem que atravessar a cidade para buscar, porque não tem acondicionamento adequado e deveria ter. Então, assim, tem muita coisa, gente, que a gente precisa jogar com a realidade. Então, estou aqui para fazer esse contraponto e dizer que a gente vai continuar nessa luta, continuar nessa cobrança daquilo que precisa ser melhorado e de forma muito coerente, deixando a demagogia ou qualquer posicionamento político de lado, tá certo? Obrigado. Obrigado, vereador. O próximo sou eu, o primeiro secretário. Comigo voltará a sua presidência, por favor. Presidente Bonito, secretário, Gisel, colegas, público presente, quero falar da visita que fiz ao Colégio Municipal Universitário da USP. Nós estivemos lá com a presença de vários vereadores na inauguração. Aí eu estive essa semana para ver a escola viva, né? A escola com alunos, professores, sala de aula, movimento do intervalo, conhecendo as instalações, os futuros laboratórios, sala de artes, uma estrutura que eu sugiro quem possa fazer a visita vai ficar absolutamente encantado. A estrutura física é espetacular, não tem outra palavra para escolher. Espaço, rampa larga, todas as salas com muita iluminação, 2 andares ou 3, muito bem distribuído. Quem construiu lá atrás, a FAINAC, né, tinha muita grana e fez um negócio primeiríssimo, sem economizar dinheiro. E aí eu fui conversei com o pró-reitor Leandro Preari e com as diretoras. A diretora Rose Verrone, deve ser parente do meu assessor, e a vice-diretora Rebeca Meireles. E lá nós tomamos com conhecimento que tem 800 alunos, aproximadamente 800, o número final pode modificar, porque tem gente transferindo ainda do distrito, por exemplo, pedindo vaga para transferir para lá. São 19 salas de aula de primeiro ano, são 5 salas de segundo ano e 3 de terceiro ano. Só para a gente ter uma noção, desses 800 alunos, 60% são gratuitos, que dá em torno de 480 alunos, os outros 320 são pagantes. Tem 2 modalidades de pagantes, tem aqueles que moram em São Caetano, tem os que não moram. Então, quem paga menos paga R$ 487,50 e o cheio, né, com 25% de desconto, e cheio é 650. Ainda se comparando com as escolas particulares, ainda é um preço bastante interessante. Claro que não é todo mundo que pode pagar, mas comparando-se com as escolas particulares é muito menor. Então, é o desejo que esse projeto, né, que esse colégio
alcance níveis de performance, de eficiência, que entregue para o ensino universitário alunos preparados, bons de vestibular, né? Que possam entrar ou na USP ou em alguma outra universidade paga ou pública em condições de competição com os alunos que vêm da rede particular. Infelizmente, na minha época, quem colocava os alunos nas grandes universidades era o ensino público, né? E hoje, inverteu. Quem coloca os alunos nas melhores vagas é quem pagou mais caro. E tomara que o colégio universitário venha preencher essa lacuna de preparar alunos pobres, né? Menos abastados, né? Inclusive eu gosto dessa palavra pobre, né? Mas que tem menos dinheiro, mas que tem muita vontade de estudar, que tem muita vontade de crescer, de fazer um curso universitário de ponta, né? E quebrar um pouco essa hegemonia da elite que pode pagar escolas que custam 2 ou mais, né? R$1.000 por mês, cá entre nós é muito caro. Então, o desejo que Deus abençoe as diretoras, o reitor, os prefeitos, os diretores, que a escola alcance seus objetivos e seja um grande sucesso e todo mundo vai ganhar, e principalmente os nossos jovens. Muito obrigado, presidente. Vereador Eduardo Vidal. Obrigado, presidente. Vereador Jean de Cavalcante do Estado. Vereador Marcelo Menor. Vereador Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Vereador Maurício Fernandes da Conceição. Vereador Moacir Luiz Gomes Gubira. Vereador Ricardo Andejuto. Vereador Sidney Bezerra da Silva. Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. E vereador Biratã Ribeiro Figueiredo. Só tem 5 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, colegas da imprensa e o povo que nos assiste aí pelas redes sociais. Eu ouvi falar aqui de saúde hoje aqui nessa tribuna, mas faltou algumas verdades, faltou falar alguma coisa aqui. Por exemplo, a reforma do pronto-socorro lá daquele, que era para junho do ano passado, de 2018. Depois ficou para fevereiro de 2019, que é esse mês em curso. Hoje já é dia 12. Eu acho que não vai acontecer, né? Como essa data não é cumprida, a população está pedindo socorro aí, senhor presidente. Todos conhecem a situação caótica que vive o Hospital São Caetano. E não é de hoje, né? E a secretária e o prefeito não dão prioridade nessa obra. Não dá para entender isso aí, senhor presidente. Estamos falando de atendimento emergencial, né? A população não pode ficar tanto tempo, né? Assim, desamparada, sem esse atendimento. Não dá. Os exames que são feitos aqui na cidade demora tanto na marcação que alguns exames hoje, atendi uma senhora no gabinete, a dona Lília, pasmem, senhores, 6 meses ela espera um teste ergométrico e um ecocardiograma. 6 meses. Isso quer dizer que desde o ano passado essa mulher espera esses 2 exames. Uma outra amiga nossa, a Nancy, também está esperando há 5 meses, né, com o exame de sangue, que precisa de uma autorização da central de agendamento. Presta atenção, hein? Por causa de uma autorização da central de agendamento. E o Carlos está 4 meses aguardando uma endoscopia. Eu não estou expondo o sobrenome das pessoas, que eu acho que não devo. Mas esses nomes são verdadeiros. Alguém pode falar que eu estou inventando alguns nomes aqui. São verdadeiros. Quer dizer o que, senhor presidente? Que a situação está bem caótica, né? O povo está reclamando e reclama com razão, né? Algo errado está acontecendo na saúde de São Caetano. Isso nós temos certeza.
Na educação, vamos falar da educação? Tem centenas de mães que ainda estão esperando receber o dinheiro para comprar o uniforme. Isso, eu acho, na minha opinião, uma desorganização muito grande desse programa, né? Precisa organizar melhor, bem melhor. Por exemplo, eu recebi também uma mãe no meu gabinete falando sobre a escola Eda Mantuanelli, da reforma do Eda, lá no Santa Maria. Todos sabemos que a escola está dividida em duas, né? Em duas. Agora, faz-me mais uma vez. Tem dois lados da escola, vamos classificar assim. Tem um lado que está bom, né? Bom assim, mais ou menos, e tem um lado que está muito ruim. Ao invés de começar a fazer o trabalho na escola pelo lado ruim, não. Tem que começar a fazer do lado bom. Aí o que acontece? Vai a molecada para as classes, quando chove dentro das classes, quer dizer, é um transtorno terrível, né? Algumas salas já foram até interditadas pela Defesa Civil. O Bosque do Povo. Aí eu tenho que parabenizar o secretário de Serviços Urbanos, né? Ele fechou o parque no período de férias. Não fez absolutamente nada. A licitação está atrasada e o parque ainda fechado. Olha quanto tempo esse parque fechado. Mais uma prova da desorganização da Secretaria. Por que antes de fechar o parque, não fez a licitação antes? Não era mais fácil? Faz a licitação, quem ganhou a licitação determina o serviço. Aí fecha o parque para a licitação. E por último, senhor presidente, tem uma coisa séria também, que o Ministério Público abriu um inquérito para averiguar o programa Nossa Nota de São Caetano. Um sortudo ganhou 11 vezes seguidas o prêmio concedido pela Prefeitura. Eu espero que esse cidadão seja realmente sortudo, porque mais um escândalo desse na nossa cidade não merece. Como meu tempo está acabou, né? O assalto feito com a farinha de trigo aí na cidade, eu vou deixar para falar semana que vem. Obrigado, presidente. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura da ordem do dia. Primeiro item, processo número 5878 de 2017. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o dia do plantio simultâneo e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 2282 de 2018. Anacleto Campanella Júnior. Discussão e votação únicas do parecer número 398 de 2017 e 2018 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que cria o quadro de financiamentos ativos e da outras providências. Em discussão, discutir, 10 minutos. Tá bom. A gente vai dar, só para deixar claro ao público presente, a discussão do parecer de constitucionalidade. Isso. Eu não vou demorar tudo isso não, só quero pontuar algumas coisas aqui. Eu apresentei um projeto de lei, aqueles que não tiveram oportunidade de lê-lo, na página 6. Muito simples. No ano passado, para que a gente pudesse acelerar a quantidade de obras que a gente está fazendo na cidade, a recuperação de todo o nosso sistema, desde informática até saneamento básico, nós começamos a usar o instrumento de financiamento. Então a Prefeitura foi ao BNDES buscar financiamento, a Finisa buscar financiamento,
ao Banco de Desenvolvimento Interamericano buscar financiamento, todos eles aprovados aqui por essa Casa de Leis. Como a gente teve no passado algumas dúvidas muito grandes quando a gente fez o empréstimo para a construção da rodoviária e tudo mais, ocorreu uma celeuma aqui nas sessões em que a gente discutia a aprovação dos financiamentos. Os financiamentos são hoje, diferentemente daquela época, são práticas modernas de aceleração, de antecipação de receitas para que você possa acelerar as obras necessárias. Então, tudo dentro de uma capacidade orçamentária e financeira perfeita, sem nenhum tipo de problema. Mas, para fins de transparência, para que a população, os vereadores, para que todos nós pudéssemos acompanhar e fiscalizar, eu sugeri, através de um projeto de lei, a criação de um quadro que demonstrasse o financiamento ativo, por que eu digo financiamento ativo? Alguns financiamentos que nós aprovamos, empréstimos que nós aprovamos, eles ainda não foram contratados, então ainda não estão valendo, mas alguns sim. Então, um quadro de financiamentos ativos, de financiamentos que estão contratados pela administração, dizendo o objeto e o número do contrato, o valor total do financiamento, as condições financeiras da contratação, com taxa de juros e demais informações, o prazo de financiamento, a carência, a data de início dos pagamentos, o valor amortizado e o saldo devedor do financiamento. Basicamente isso. Um quadro. A Prefeitura, por força da lei de transparência, ela tem que publicar uma série de demonstrativos. Seria mais um para que a gente acompanhasse o quanto que nós tomamos de dinheiro emprestado, o quanto nós fizemos de financiamento, e quanto que nós estamos pagando, e quanto que nós ainda estamos devendo, e como é que ele está sendo aplicado, objetivando única e exclusivamente a transparência. Bom, o parecer da Comissão de Justiça e Redação, eu nem vou ler a justificativa aqui que eu apresentei, julgo inconstitucional e ilegal esse projeto. Eu não vou discutir parecer, eu tenho por hábito aqui, eu acolho o parecer, tanto da Justiça e Redação, quanto de Finanças e Orçamento, eu sei do trabalho, eu sei do preparo, do corpo técnico, da equipe técnica, dos meus amigos vereadores que fazem parte dessas comissões, dos advogados e outros funcionários que fazem parte, mas eu fico preocupado porque se um vereador, se uma Câmara, um vereador, pelo amor de Deus, o projeto é meu, mas a partir do momento que ele passa a ser discutido e aprovado, ele é da Câmara, ele não vai com o meu nome lá não. Se uma Casa de Lei não pode, não tem autonomia para pedir a publicação de um quadro de financiamentos da Prefeitura, nós não temos autonomia para nada. É uma coisa simples, é uma coisa que não onera, e eu não quero ir também aqui falar e lá pedir para o secretário da Fazenda, olha, por favor, você pode publicar esse quadro aqui para a gente? Nós temos aqui o quadro. Fiz em conjunto com o presidente da Câmara, nós fizemos o quadro. É simples, acompanhamos aqui as votações. Eu não quero ir lá ficar pedindo, olha, por indicação. Acho que a Câmara ela tem que buscar uma certa soberania e uma certa independência. E não é porque o projeto é meu, não. Tem outros projetos que a gente poderia fazer também. Tem câmaras no Brasil aí que fazem emendas propositivas, que mexem com o orçamento. Nossa Câmara não mexe, nossa Câmara não faz. Agora, eu acho que é uma oportunidade muito grande que a gente perde de conseguir fazer uma coisa diferente. Vocês veem a que ponto que nós chegamos, que eu vou fazer uma coisa muito mais simples. Eu vou publicar o quadro de financiamento na minha página do Facebook. Assim eu mantenho a população informada do volume de financiamentos que a gente tem. O que eu quero, o objetivo que eu quero é de fazer com que essa informação chegue à população, já que esta casa aqui não vai fazer, não pode fazer, não quer fazer, com respeito ao parecer da comissão, então eu vou fazer esse quadro de financiamento, eu vou acompanhar o pagamento, a amortização, as informações referentes a cada financiamento e vou acabar publicando eu, no meu Facebook, esse quadro para que a população esteja informada. A gente está chegando num ponto em que a própria estrutura que a gente conhece, o próprio status quo que a gente conhece de prefeitura, de Câmara dos Vereadores, de publicidade legal, acaba sendo ultrapassado pela velocidade que as coisas acontecem. Então hoje eu não vou brigar para derrubar parecer, nem para aprovar projeto e nem para publicar. Eu publico na minha página. A gente tem que saber, uma hora também, avançar com a institucionalidade dessa casa. Essa casa ela precisa avançar
naquilo que ela pode fazer que a gente não está fazendo. Obrigado. Vereador, Obrigado, líder. Então, uma coisa, Tite, e eu me solidarizo muito com o que você falou, eu acho que você tem razão em muitas coisas, porque acaba ficando engessado muitas vezes. E eu fiz uma indicação, também, que sabia que o projeto talvez não passasse, no caso de algumas obras, nas obras públicas, se colocasse um QR Code nas obras públicas, através do QR Code a pessoa pode acompanhar também o andamento da obra, o financiamento, quanto tempo falta, quantas pessoas são responsáveis pela obra, engenheiros. É mais baseado no que você está falando, porque eu acho que pelo projeto também não passaria. Por isso que eu fiz uma indicação. Obrigado. Encerrada a discussão, os encaminhamentos. Coloco em votação o parecer. Os vereadores que estiverem de acordo com o parecer permaneçam como estão. Aprovado o parecer Pois não, vereador. O parecer foi aprovado com votos contrários ao parecer César, Chico e Biratã. Pode ficar 5 minutos. Só um minutinho, vereador. Considerando o parecer aprovado, peço que atire o projeto. Quero fazer aqui, mais uma vez, um comentário que eu e muitos vereadores dessa casa já o fizeram. E é uma discussão antiga, né? Nós estamos aqui há mandato e meio, outros estão há mais tempo do que eu. E aí o Tite colocou aqui, o vereador Tite Campanella, falando que a Câmara não quer ou não pode. Na verdade, nós temos que mudar o regimento interno da lei orgânica municipal, porque não só esse projeto seu, que no mérito é perfeito, não tem uma ressalva a fazer, muitos vereadores aqui presentes, da oposição, da situação, de todos os tipos do espectro político, fizeram brilhantes projetos, e a nossa comissão, que eu fiz parte por 2 anos, até o final do ano passado, nós demos inconstitucional, porque a lei assim especifica e nos impede de produzir uma coisa legislativa com mais relevância, que é que todo mundo fala, que a Câmara não produz projeto relevante. Não produz porque a lei orgânica dificulta e limita. Então, é muito importante que isso fique claro, se o projeto era do líder do governo, ou se o projeto era da oposição, a Comissão de Finanças e Orçamento se postou com a mesma forma, correta, serena e técnica, porque não tem nada de política. Política é aqui quando você vota projeto, requerimento, aí tem política. Agora, parecer técnico jurídico da ilegalidade ou da constitucionalidade, nós não olhamos partido, não olhamos se era do governo, se era do contrário, mas eu faço minhas suas palavras, porém, nós temos que mudar as coisas, e o presidente Pius já defendeu aqui na tribuna a necessidade dessa mudança, né? A gente torce para fazer esse ano, porque hoje tem eleitoral, a gente não consegue fazer. Então é mais uma pena que já fiz para o Sidão, quando estava na presidência, para o Botura e para tantos outros antes de mim. Muito obrigado, presidente, e parabéns pelo projeto. Obrigado. E eu vou olhar seu Facebook. Só para... Pois não, vereador, depois de 5 minutos. Só para complementar, Paulo, que você disse, que o líder disse, já foi determinada a diretoria legislativa, já está em pauta da ADL uma apresentação de cronograma para uma revisão de lei orgânica ainda este ano, pois ela irá completar 30 anos no próximo ano. E, inclusive, eu elogio a mesa diretora nessa iniciativa, que nós precisamos mesmo de uma reforma no nosso regimento, que limita muito a nossa atuação como vereador. Mas vamos lá. Queria aqui dar o meu 100% de apoio ao líder Tite Campanella, a esse lindo projeto buscando a transparência na cidade. Realmente, você tem 200% do meu apoio nesse projeto, em que você pede um quadro, um resumo dos financiamentos que a cidade tem feito, porque realmente nesses primeiros 2 anos que passaram, foram muitos financiamentos. E inclusive eu cheguei a me perder na soma, e foi você mesmo, líder, até que me ajudou junto com o presidente para eu acertar os milhões, mas realmente são muitos milhões que estão sendo pedidos na nossa cidade. Mesmo com 1,2 bilhão de orçamento no ano passado, e com um recorde
e com o recorde de orçamento desse ano, recorde histórico de 1,5 bilhão que nós vamos ter esse ano. E São Caetano não para de pedir empréstimo. É impressionante essa situação. Então, eu gostaria de parabenizar o líder e dizer que imagina só, se o líder de governo está com dificuldade de buscar essas informações e precisa passar um projeto de lei, imagina a oposição. Obrigado. Obrigado, vereador. Informação, palavra, a palavra do senhor. Eu não tenho dificuldade de obtenção de informação nenhuma. Eu simplesmente queria que isso fosse publicado no Diário Oficial do município. Mas as informações, elas são claras. Peço ao Olinto Voltarelli que faça a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 2387 de 2018, César Rogério Oliva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a redação do artigo 2º da Lei 4.669, de 2 de julho de 2018, que institui a campanha de orientação acerca de medidas de segurança a serem adotadas nas imediações das escolas da rede pública municipal de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo número 2479 de 2018, Marcel Franco Munhoz. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a emenda e o artigo 1º, ambos da lei número 4.674, de 5 de agosto de 2008, que institui a campanha de orientação à prática de reciclagem no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra, Olinto Voltarelli, primeiro secretário, para a leitura do quinto item da ordem do dia. Processo número 2553 de 2018, Caio Eduardo Kim Jesus Funari. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Festa das Nações Esportivas e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em primeira discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra, o primeiro secretário Olinto Voltarelli para a leitura do sexto item da ordem do dia. Processo número 7213 de 2018, Mesa Diretora. Primeira discussão e votação do projeto de lei que reorganiza a estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Esgotado, constar votos contrários do Biratã Figueiredo e César Oliva. Peço aos senhores vereadores que assinem o livro de presença para que eu reabra a sessão extraordinária para a próxima pauta. Tendo assinado o livro de presença, reabro a sessão extraordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do item único em segunda votação. Processo número 7213 de 2018, Mesa Diretora. Segunda discussão e votação do projeto de lei que reorganiza a estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em segunda discussão, encerrada a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Votos contrários, César Oliva, Biratã Figueiredo. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.
marca para mim, Marcos. Oi? Fala, você quer falar comigo? Não, já desligou, não desligou?